Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de mecânica dos fluidos fácil e descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 31, onde nós falaremos sobre o cálculo de força num cotovelo. Cotovelo aqui eu estou chamando qualquer elemento numa tubulação que vai mudar a direção do escoamento, né? Então pode ser uma curva, um joelho. Não estou entrando aqui no mérito propriamente dito de qual a classificação, digamos assim, dessa intervenção aí no escoamento para mudar a direção, né? Cotovelo, no modo geral, eu coloquei cotovelo porque todo mundo já deve ter ouvido falar sobre o cotovelo em tubulação. Esse assunto faz parte então da equação da quantidade de movimento. Bom, vamos lá. Se essa é a primeira aula que você assiste, o que nós temos de aula já no canal? Conceito de fluido, propriedades dos fluidos, estática dos fluidos, regime permanente, regime não permanente, escoamento laminar, escoamento turbulento, número de Reynolds, trajetória, linha de corrente, vazão em volume, massa em peso, velocidade média na seção, equação da continuidade, equação de Bernoulli, a equação da energia, força sobre o escoamento. Isso aqui é o princípio aí da equação da quantidade de movimento, e por fim nós chegamos aí à força sobre uma superfície, que foi a fórmula geral, digamos assim, né, que nós obtivemos através do desenvolvimento aí da equação da quantidade de movimento. E aí por fim nós temos que vamos agora particularizar para quando eu tenho uma curva. Então na aula anterior nós fizemos uma redução, né, na tubulação, e agora a gente vai fazer para uma curva, né? Então esse é o objetivo dessa aula de agora. Bom, vamos lá, né? O que a gente tem então? A gente tem, que eu coloquei aqui, um cotovelo qualquer. Veja que o ângulo de entrada está horizontal e o de saída ele está a qualquer ângulo, né, um ângulo θ qualquer. Isso é de propósito, né? Como eu falei, a intenção não é se é um cotovelo 90 graus, se é uma curva 45, se é joelho, enfim, independente qual é o ângulo de saída, a resolução ao final, quando nós chegarmos nas equações finais aqui, vai valer para qualquer situação que nós tenhamos aí em frente. O que nós temos aqui de considerações, né? Então eu sempre falo das hipóteses quando em qualquer resolução de exercício dentro da engenharia, seja ela qual engenharia você faz, seja qual disciplina que você faz, você tem que listar as hipóteses. O que são as hipóteses? Na nossa vida profissional, principalmente para quem trabalha na área de projetos, existem as normas técnicas, né? Então a norma da BNT, da OSHA, da API, norma por aí vai, né? Norma DIN e uma série de normas que regulam determinados segmentos. O que quer dizer isso? Nada mais é como se fosse, entre aspas, hipóteses que a gente tem que seguir para que o nosso projeto esteja de acordo com certas considerações. Então as hipóteses servem para quem vai conferir, digamos assim, o que foi feito, ou no caso, né, da acadêmico, do professor, se você fez o desenvolvimento correto, né? Então se você não faz as hipóteses, não se sabe quais foram os pontos que você levou em conta ou não. Então aqui no nosso exemplo a gente vai considerar regime permanente, propriedades uniformes nas seções, fluido incompressível ou escoamento incompressível, é a mesma coisa, desprezando os efeitos do peso do fluido. Eu sempre falo aqui que a gente pode considerar o peso, e deve, que o objetivo aqui no caso, um dos objetivos é justamente descobrir qual é a força que vai ser gerada aqui quando eu faço essa mudança de direção, né, nesse meu conduto. E eu preciso dimensionar os suportes que vão segurar essa tubulação no lugar. Então eu até cito um exemplo: se você pegar um tubo de PVC e um cotovelo e colocar simplesmente o cotovelo sem colar, né, sem fazer a solda química, que é o nome mais correto, né, digamos assim, tecnicamente falando, e você colocar na outra ponta uma mangueira, o que vai acontecer? Se você começar a soltar água devagarzinho, você vai, à medida que você vai aumentando o volume, né, vai abrindo a mangueira, né, o registro,
a velocidade, ou seja, a vazão vai aumentando dentro do tubo até o momento que o cotovelo vai sair ali da posição. É por isso que a gente tem, no caso residencial, onde as pressões costumam ser baixas, a gente tem aí os condutos que são colados, né? O conduto tigre, você usa aquela colinha, e que é a solda química que o pessoal fala. Você tem casos que as pressões aumentam, onde você tem que fazer roscado, né, para suportar uma pressão maior, e nos casos mais complexos, né, com pressões mais altas, vazões mais altas, velocidades mais altas, você tem que trabalhar com tubulações flangeadas. O que são as tubulações flangeadas? Nada mais é do que são parafusadas, né? Eu tenho que parafusar para que os parafusos venham suportar esses esforços que existem nos escoamentos. Então é isso que a gente vai estar fazendo aqui. Bom, o que quer dizer cada hipótese? Eu sempre repito, né, mas vai que é a primeira aula que você está assistindo. Regime permanente é o que quer dizer isso? Quer dizer, vamos imaginar que aqui na entrada, que vai ser a seção 1, que eu vou chamar de 1, eu tenho a pressão de 10 bar. E daqui uma hora eu olho e continua 10 bar. Daqui um dia eu olho, continua 10 bar. Se o 10 bar aqui na propriedade, aqui na seção 1, no ponto 1, aqui no centro, ela não muda com o tempo, então eu tenho um regime permanente. Agora, se eu tiver aqui na seção 1 e lá na seção 2, 10 bar e 5 bar, não importa, pode ser com regime permanente, desde que essas propriedades não mudem com o tempo. Isso é regime permanente, ou escoamento em regime permanente, que é a frase mais completa. Propriedades uniformes nas seções. O que quer dizer isso? Vamos imaginar que de novo a pressão de 1 bar aqui na minha seção 1, e aqui no centro está 10 bar, na outra ponta está 10 bar, no meinho aqui entre o centro e a ponta está 10 bar. Então isso quer dizer que as propriedades são as mesmas em qualquer ponto da seção. Então isso é seção uniforme. Por exemplo, a velocidade não acontece, porque você tem normalmente uma velocidade parabólica aqui, né? Então você tem no centro uma velocidade maior e nas pontas velocidade zero, porque a tubulação está parada pelo princípio da aderência que a gente já falou. Mas a gente considera propriedade uniforme na seção, quer dizer que a gente está considerando a velocidade média que eu vou ter aqui. Fluido incompressível, escoamento incompressível, é aquele em que os efeitos da variação de massa específica são desprezíveis. E o peso aqui quer dizer que eu não estou considerando. Mas no final do exercício basta você somar a força-peso e você vai ter então a sua fórmula final. Bom, o que a gente tem? Tem as seções então 1 e 2. Alguns livros vão chamar essa região em vermelho, vão chamar de volume de controle. Por que volume de controle? Porque é um volume que eu estou controlando. Porque vai entrar uma massa na seção 1, vai sair uma massa na seção 2. Alguns autores chamam de sistema aberto. É quase a mesma coisa, mas o efeito, tanto faz se a gente falar que é um volume de controle ou um sistema, o resultado final vai ser o mesmo. Então aqui na seção 1, eu vou ter as propriedades em 1, então eu vou ter, nesse caso, V1, N1, e também tem a pressão em 1 aqui, que eu não estou indicando qual é a pressão. O que vai acontecer? Eu vou ter uma força gerada aqui, a força 1, e também lá em 2, né? Lá em 2 eu vou ter a velocidade 2 e o vetor unitário N2. O que é o vetor unitário? É o vetor que me indica a velocidade, em que região a velocidade está e está relacionada com a pressão. Nesse caso, ele está apontando para fora do meu sistema. O que é o meu sistema? O que está em vermelho aqui. Então, o que eu estou estudando é o que está em vermelhinho. Então, o vetor unitário é sempre apontado para fora. Aí você fala, por quê? Porque alguém quis. É simples assim. Foi convencionado que o vetor unitário que está relacionado com a velocidade aqui, a pressão, que eu vou ter a pressão empurrando tudo para dentro aqui, ele diz que é sempre para fora. Para fora do quê? Da onde eu estou estudando, que no caso é essa região em vermelho. Já lá em 2, ele também está para fora, mas ele está na mesma direção da velocidade. Aqui ele está na velocidade oposta. Veja que eu coloquei o eixo x e y aqui. Então V está na mesma direção de x e N está na direção oposta, né? Então ele vai entrar como menos lá na nossa fórmula. Então o que vai acontecer? Vai ser gerada uma força em x e uma força em y, que vai fazer com que esse escoamento faça essa curva. Da mesma forma que a superfície faz com que o escoamento mude de direção, o escoamento faz com que a tubulação tende a sair do lugar. Por isso que é importante a gente descobrir qual é esse valor de Fs. Por quê? Para poder dimensionar o suporte, como a gente comentou mais recentemente. No caso de máquinas, quando a gente for falar de turbina Pelton lá,
é importante saber qual é a força, porque em função da força que eu vou imputar no rotor vai ser a potência que a turbina vai gerar, mas isso aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí nos próximos vídeos. Fazendo agora uma pequena pausa para alguns recadinhos. O primeiro recadinho que eu gostaria de trazer para você se você quiser baixar o material dessa aula e também de outros conteúdos que nós temos no canal, basta você clicar no link que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para um formulário, basta você preencher com o seu e-mail e com o seu telefone do WhatsApp, que logo na sequência você vai receber lá no seu e-mail um link onde eu disponibilizo todo esse material. Basta você fazer isso uma vez só, salvar o link no seu navegador e sempre que você quiser verificar se tem algum material novo, basta entrar lá e baixar o material, por isso fazendo uma vez só. Um outro recadinho que eu gostaria de trazer é convidar você para participar do nosso grupo lá no Facebook. Um grupo de compartilhamento e troca de experiência. Basta também clicar no link logo abaixo aí na descrição. E por fim, eu gostaria de trazer como recomendação para você, se você está aí buscando uma metodologia de como refazer um TCC, muitas vezes nós não sabemos nem começar. Então, pesquisando sobre isso mais recentemente, encontrei aí o trabalho do professor Hamilton, achei bastante interessante e estou trazendo para você como uma recomendação. Se você quiser, tiver interesse, está precisando aí de fazer o TCC e não sabe como, clica no link logo abaixo que você vai ter maiores informações. Voltamos agora então à explicação desta aula. Bom, seguindo, o que a gente tem? Então, no caso aqui, eu vou pensar o que? Eu tenho a velocidade, a força que a gente definiu na aula anterior. O que nós chegamos? Nós chegamos que a força na superfície, que o fluido exerce na superfície, vai ser igual a menos o quê? Esse menos vem da onde? Vem lá do desenvolvimento, Então, se eu não vou entrar aqui em mérito de novo, se você estiver curioso de onde vem esse menos, assiste 2 aulas para trás que a gente explica lá. P1 área 1, P1 área 1 nada mais é do que a força que esse fluido tem aqui. Que fluido que essa força faz? Empurra tudo que está no conduto para frente. E o vetor unitário N1, que está mostrando aqui que o que está aqui dentro do conduto está atrapalhando o que está chegando. Por isso, ele é apontado para fora aqui. Já o P2 área 2 é justamente a força na seção 2. O vetor unitário N2, ele está, então, no sentido para fora, quer dizer que o quê? Que tudo que eu tenho aqui está ajudando a empurrar esse negócio que está à frente do meu sistema. Mas M ponto, que é a vazão em massa, quilos por segundo, por exemplo, vezes a diferença vetorial da velocidade. A velocidade em 2 menos a velocidade em 1. Veja que tudo está com setinha porque aqui é vetor. Inclusive, a força-peso que eu estou chamando aqui de mais G, e a setinha para dizer que ela é vetorial. O que a gente vai fazer nesse exercício? A gente vai projetar, então a gente vai projetar em X, depois vai projetar em Y. Então aí eu acho a força em X, acho a força em Y e por fim eu faço a força final, somando o Fx mais Fy e vou obter então a minha força final. Bom, o que vai acontecer aqui então? Projetando essa equação em amarelo na direção x, vai ficar menos, que vem da fórmula, P1 área 1 é um escalar, não muda, e aqui o vetor. Qual é o vetor? A decomposição ou a projeção do vetor unitário na direção de x? Ele está totalmente em x, esse vetor, só que o que acontece? Ele está no sentido oposto do que eu disse que é positivo aqui de x, então por isso ele entra menos aqui desse vetor. Então aqui esse procedimento você pode aplicar para qualquer situação que você tenha. Se a entrada for vertical, nesse caso seria 0, que é o que vai acontecer com y. Mas P2 área 2 é um escalar também, vezes o vetor unitário N2. O que acontece? Então eu coloquei o mais aqui só para mostrar que ele está no sentido positivo, que vai acontecer a decomposição desse vetor, vai ser horizontal no sentido positivo, 1, que é o valor dele, do vetor unitário, vezes o cosseno θ. Então, para eu descobrir qual é
o tamanho, eu multiplico pelo cosseno θ. Isso aqui é trigonometria, eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Se você tem dúvida, então você deve buscar tirar essas dúvidas aí a respeito de seno e cosseno. Mas a vazão em massa que eu tinha lá, V2 cosseno θ, mesma coisa, eu tenho que decompor a velocidade 2 aqui, menos V1. Veja que está todo sem a seta, por quê? Porque a minha direção está aqui indicada no comecinho, falando que é na direção X. Então o que eu vou ter? Fazendo agora, né, tirando os colchetes e tudo mais, fica então menos vezes menos dá mais, P1 área 1, menos vezes mais dá menos, então fica menos P2 área 2 cosseno θ, então tudo que eu tenho aqui, mais m ponto, né, a vazão em massa, V1 menos V2 cosseno θ. Veja que aqui eu mantive mais, mas aqui foi invertido, né, a posição de 1 e 2. Né, então ficou V1 menos V2. Se eu quisesse manter o que eu estava aqui em cima, ficaria menos aqui fora. Né? Matematicamente não altera nada. E por fim, se eu quiser, né, fazer abrir o máximo possível, ficaria então P1 área 1 menos P2 área 2 mais ρQ, que nada mais é do que a vazão em massa. Poderia colocar também ρVA, né, que seria ρ vezes a velocidade média vezes a área, e vezes a diferença aqui, V1 menos V2 cosseno θ. Então eu tenho aqui a força na direção X. Se fosse numérico, basta substituir os valores das pressões, das áreas, da vazão e tudo mais, da massa específica, e o ângulo θ, e eu obteria então o valor numérico, o módulo da força na direção de X. Bom, continuando aqui, o que eu tenho? Agora a gente vai projetar na direção de Y. Projetando na direção de Y, como que vai ficar? Força, repetir aqui a fórmula, né? Então vai ficar decompondo essa força, ou fazendo a projeção, a mesma coisa, na direção de Y. P1 área 1 é um escalar, né, diferente de zero, mas o N1 na direção de Y, veja que ele está horizontal, então é zero. Por isso eu coloquei zero aqui só para a gente lembrar. Nem precisaria, mas só para facilitar aqui a nossa explicação. Depois, mais P2 área 2, agora eu quero a parcela dessa velocidade, a decomposição na direção de Y. Se um é cosseno, o outro é seno. Então, seno θ, mais m ponto vezes a velocidade 2, seno θ, menos a velocidade 1 também não tem projeção na direção de Y, vai ser zero. Isso aqui vai ficar então 0 menos P1 área 2 seno θ mais m V2 seno θ. Chegando nos finalmente aqui na equação mais aberta, ficaria então que a força em Y vai ser menos P2 área 2 seno θ menos ρQ V2 seno θ. Se eu quisesse aqui colocar a velocidade ou seno θ em evidência, poderia chegar numa última equação, mas eu achei melhor parar por aqui mesmo. Bom, lembrando que, uma vez que eu tenho a força em X, eu tenho a força em Y, basta eu fazer então o módulo da força S, que seria essa força em verde aqui, vai ser a soma dos quadrados de cada componente. Então a raiz da soma dos quadrados de cada componente. Então fica fsx ao quadrado mais fsy ao quadrado. Se fosse um sistema tridimensional, se fosse importante trabalhar no tridimensional aqui, eu teria mais a força Sz ao quadrado e obteria aqui então a minha força final. Se eu quiser considerar a força-peso, aqui seria o momento. Basta eu somar quanto é o peso do fluido. Bom, como que eu descubro o peso do fluido? Eu terei que saber qual é o volume que ocupa essa minha tubulação, vezes a massa específica. Eu teria então a massa total aqui que eu tenho na minha tubulação, vezes a aceleração da gravidade, eu teria o peso. Basta eu somar numericamente nesse termo aqui, e aí eu teria levaria em consideração a força-peso nessa expressão. Então não tem nada muito complexo aqui em termos de cálculo, Basta saber o volume dessa peça em vermelho e eu obteria então facilmente a força-peso em função desse que está nesse conduto aí na minha análise. Bom, pessoal, chegamos ao final. Se gostou, compartilha, dê um joinha, se inscreva no canal para receber mais novidades. Se quiser receber via WhatsApp, manda eu quero
para 11 98482 7250. Se for comprar alguma coisa, entra na nossa loja aí, né, tem um link lá na descrição do vídeo. Contatos via Facebook, WhatsApp, e-mail, LinkedIn, se quiser fazer parte da nossa comunidade lá. E também agora mais recentemente a gente lançou o blog com material também escrito para quem gosta de ler também, né? Então www.cursosengenhariacompanhia.com.br e entra lá, acessa, dá um joinha também e você vai ser muito bem-vindo. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.